Olá, seja bem-vindo à videoaula de Introdução à Produção Audiovisual. O meu nome é Rafael Rezende e a partir de agora eu vou passar para vocês algumas noções básicas de como realizar a produção do seu vídeo, do seu conteúdo audiovisual. A primeira coisa que me vem à cabeça quando eu penso captação de imagem é a luz. A primeira fonte de luz que me vem à cabeça é a própria luz natural do sol. Claro que a gente também tem fontes de luz artificiais, para você que vai filmar dentro do seu quarto, para você que vai filmar dentro de um estúdio. O primeiro ponto que eu gostaria então de destacar, de explicar, é sobre a temperatura de cor. Ela é baseada numa escala que vai de 3.200 Kelvin até 5.600 Kelvin. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que uma imagem mais amarelada, uma imagem mais avermelhada, mais quentinha, ela está mais voltada para 3.200 Kelvin. Uma imagem mais fria, mais azulada, ela está voltada para 5.600 Kelvin. Isso significa que quando você for ajustar a sua câmera, você precisa mostrar para a câmera que aquela condição de luz te dá aquele branco. E o que é a cor? O que é a matiz da imagem? Nada mais é do que a sensação predominante. Ainda em relação à cor, a gente tem a saturação da cor, que é a intensidade daquela cor. Outro ponto também sobre imagem é o brilho da imagem. O que é o brilho da imagem? O brilho nada mais é do que a quantidade de luz que aquela imagem vai trazer para a nossa percepção. Outro ponto que nós temos também é o contraste. E o que é o contraste? O contraste serve para medir a diferença entre as luminosidades das cores. Então ele mede a quantidade de cor que você tem naquela imagem. Dito isso, o próximo passo é a gente pensar na iluminação. E o que é a iluminação? Nada mais é do que o direcionamento da luz para aquele objeto que a gente quer fazer a filmagem. Então, quando a gente pensa em iluminação, eu quero iluminar um objeto dentro de um estúdio, por exemplo, uma pessoa numa entrevista, a gente tem que pensar em algumas fontes de luz, como, por exemplo, a luz-chave, que a gente chama que é a principal. A gente tem também a luz de preenchimento, que é o quê? É a luz que vai balancear, que vai equilibrar essa luz principal. A gente tem também uma luz que chama backlight, que é o quê? É uma luz de contra, é uma luz que vai vir por trás do objeto. Agora eu vou falar um pouco sobre enquadramento, algumas noções básicas de enquadramento. O enquadramento nada mais é do que um recorte da realidade. É o direcionamento do olhar. Para onde a gente quer que o nosso espectador olhe. Então o enquadramento ele é uma síntese de todos aqueles elementos que estão distribuídos no quadro de maneira equilibrada. E como que a gente pode trabalhar esse enquadramento? A gente pode se basear, por exemplo, no sentido de leitura. Aqui no Ocidente, o nosso sentido de leitura vai da esquerda para a direita, de cima para baixo. Então a gente lê a imagem como se fosse um Z. Outro recurso que a gente pode também utilizar na hora de enquadrar uma imagem é a regra dos terços, que é aquela grade que muitas câmeras têm no seu visor e que divide a imagem em 9 partes. E aí você distribui os elementos de acordo com essas linhas, esses pontos principais na imagem. Um outro artifício que a gente pode usar na hora de enquadrar uma imagem, de enquadrar um objeto, é a gente fazer uma espécie de margem nesse enquadramento. Vamos usar um exemplo, vamos colocar que a Lua está se pondo lá no horizonte. E aí você tem ali 2 prédios que podem delimitar a imagem, que podem entrar também, compor aquele cenário, não só a Lua, mas também você pode compor um cenário margeando ali, delimitando a imagem para aumentar de repente a sensação de direcionamento do olhar. Além do enquadramento, é como se fosse um enquadramento dentro
do enquadramento. Não. É isso, gente. É isso. É um enquadramento dentro do enquadramento. Agora, a gente vai entrar numa parte um pouco mais técnica, que diz respeito até já, de certa forma, a equipamento, né? Então, por exemplo, a gente vai falar sobre diafragma. O que é o diafragma no equipamento de uma câmera? É a íris da câmera. É a abertura por onde a luz vai entrar. E aí, o diafragma, o que ele vai influenciar? Ele pode influenciar, por exemplo, na profundidade de campo. E o que é a profundidade de campo? A profundidade de campo vai definir tudo aquilo que está em foco na imagem. E o que é o foco? O foco nada mais é do que a nitidez do objeto. Tem uma regra que nos fala que quanto mais aberta a íris, menor a profundidade de campo. E o contrário também é válido. Quanto mais fechada a íris, quanto mais fechado o diafragma, maior é a profundidade de campo. Tem uma outra regrinha sobre profundidade de campo que nos diz que quanto maior é o zoom da lente, menor é a profundidade de campo. E quanto menor o zoom da lente, maior é a profundidade de campo. Então, quando a gente pega, por exemplo, essas lentes olho de peixe, a impressão que dá é que está tudo em foco. Já quando a gente pega essas lentes teleobjetivas mais fechadas, o controle do foco é um pouco mais difícil. Um outro elemento que a gente também ajusta na hora de captar uma imagem é o shutter da câmera, que é o obturador da câmera. Então, ele controla o tempo de exposição do fotograma, né? É uma fração de segundos. Então, vamos supor que a gente está num ambiente menos iluminado, com pouca luz. A gente vai precisar de uma exposição maior daquele fotograma para registrar melhor a imagem. Passamos agora, então, para uma outra parte importante na hora da gente captar a imagem. São os planos. Então, a gente tem, por exemplo, o plano geral, que é um plano mais aberto. E o que é o plano geral? O plano geral ele vai situar a ação, né? Ele vai, por exemplo, filmar o nosso personagem de corpo inteiro. Ele vai mostrar para a gente, por exemplo, um movimento de entrada e saída do quadro. Tem também, depois disso, um plano que é o plano americano. O que é o plano americano? O plano americano ele é aquele enquadramento do joelho para cima, que era bastante usado em filme de Velho Oeste. Depois a gente pode ter também o plano médio. O que é o plano médio? O plano médio é aquele que é da cintura para cima. Depois a gente passa para o close-up. O close, o que é o close? Ele é da linha do peito, da linha do pescoço para cima, que é bem fechado, já é um plano mais fechado. E aí a gente tem também, por exemplo, o plano subjetivo. O que é o plano subjetivo? É como se fosse a visão do nosso personagem, né? É como se a câmera fosse o olho do personagem e registrasse tudo aquilo que ele olha, que ele vê ao longo do trajeto dele. Bom, nós já falamos de enquadramento, nós já falamos de planos de câmera e agora vamos falar de movimento de câmera. E o primeiro movimento que a gente pode citar é o movimento de panorâmica. E o que define o movimento de panorâmica? O movimento de panorâmica é quando a câmera gira em torno do próprio eixo. E aí nós temos dois tipos de panorâmica, a horizontal e a vertical. Então, a horizontal ela vai girar lateralmente em cima do próprio eixo e a vertical verticalmente em cima do próprio eixo. Existe um outro movimento de câmera que é o traveling, que é quando a câmera movimenta-se fora do próprio eixo. Assim como o dolly também, o dolly in, que se aproxima do objeto, e o dolly out, que se afasta do objeto. Então agora a gente vai falar um pouco sobre lentes. Uma característica da lente é que quanto menor a milimetragem dela, maior o seu ângulo de abrangência. Quanto maior a milimetragem dela, menor o seu ângulo de abrangência. Nós temos, por exemplo, a lente olho de peixe. A lente olho de peixe ela vai
até 17 milímetros. E aí qual que é a função dela? Como ela tem uma grande abrangência, um ângulo de visão muito grande, ela valoriza os ambientes. Outro tipo de lente que a gente encontra também são as grandes angulares, que vão ali de 18 milímetros até 40 milímetros e também tem um ângulo de visão, um ângulo de abrangência também grande. Daí então a gente tem as lentes normais, que vão de 45 até 55 milímetros. A gente tem a meia tele, que é de 80 a 130 milímetros. A gente tem as teleobjetivas, que vão de 180 milímetros para frente, e a super teleobjetiva, que vai a partir de 400 milímetros. A gente não pode deixar de falar do ISO. O que é o ISO? É a sensibilidade do filme, é a qualidade da imagem. Vai dar mais grão ou vai dar menos grão. E aí tem uma diferença de grão e de ruído. Quando você vê a imagem granulada, é uma coisa. Quando você começa a ver ruído na imagem, você começa a ver uns pontinhos verdes, vermelhos, azuis. Esses são os ruídos. A gente não quer ruído na imagem. Um outro ponto que é legal a gente saber também, que é importante a gente saber, é a resolução do quadro, a definição da imagem. Então, por exemplo, a gente vai desde o Standard, que é o SD, que é 720 por 480, a gente passa pelo HDTV 720, que a resolução é 1280 por 720 pixels, a gente passa pelo HDTV 1080, que é 1920 por 1080 pixels, a gente tem o 2K, que é 2048 por 1080 pixels, a gente tem o 4K, a gente tem o 8K. E o que isso implica? Isso implica na qualidade da imagem. Quanto maior, mais qualidade. Uma outra coisa importante da gente saber também é sobre a velocidade dos quadros. Por exemplo, no cinema, os filmes são exibidos a 24 quadros por segundo. Já nos equipamentos eletrônicos, são exibidos a 30 quadros por segundo. E assim, a gente também pode capturar as imagens nessas mesmas velocidades e até outras velocidades. Então a gente pode capturar a imagem a 24 quadros por segundo, depende, claro, do equipamento que você tem, a 30 frames por segundo, a gente pode capturar a imagem a 60 frames por segundo, a gente pode capturar a imagem a 120 frames por segundo, E o que isso implica? Por exemplo, se eu capturar uma imagem a 60 frames por segundo, na hora que eu for exibir a 30 frames por segundo, essa imagem vai estar em slow motion. Ela vai estar com a metade da sua velocidade original. Pessoal, vamos falar agora um pouco sobre captação de áudio. Captação de áudio hoje em dia está um tanto mais facilitado. A gente tem diversos tipos de microfone para diversos tipos de câmera. Lembrando que microfone de câmera em último caso. É bom sempre a gente ter ali um microfoninho boom, um microfoninho de lapela conectado na câmera, para a gente poder garantir a qualidade do áudio. Primeiro ponto que eu queria falar sobre o áudio é que o áudio ele é medido em decibéis. Então, quando você vai gravar, o interessante é que o áudio não atinja o nível 0 de decibéis. O interessante é que ele fique sempre abaixo. Por quê? Porque se ele atinge o nível 0 de decibéis e mantém esse nível 0 de decibéis, o áudio pode ficar comprometido, pode rachar o áudio. E a gente não quer isso. A gente quer um áudio com pouca saturação. Então, o interessante é modular ali o áudio entre -12, -6, até um pouquinho mais ali, -4, mas nunca chegar no 0. Uma coisa também que é imprescindível para quem vai fazer captação de áudio, a utilização de fone de ouvido. Como que você vai fazer a gravação de um áudio se você não sabe se o áudio está sendo gravado, se você não está monitorando se está entrando o sinal do microfone, se não tem chiado, se está baixo, se está alto demais?
E para você ter uma captação de áudio boa, você precisa de um bom microfone. E existem vários tipos de microfones, vários modelos de microfones. Por exemplo, nós temos os microfones dinâmicos. Eles são mais duros, eles aguentam uma captação com maior pressão, por exemplo. Outro tipo de microfone que nós temos são os condensadores. Os condensadores, eles são mais sensíveis. Por outro lado, eles captam uma maior gama de detalhe do instrumento ou de uma voz, por exemplo. Assim como esse lapela que eu estou utilizando aqui. Sobre a captação de áudio, basicamente é isso. Então eu encerro aqui essa parte de captura de imagem, de captura de áudio, e a gente parte para uma outra etapa do processo, que é ingestar o material na máquina, editar o vídeo e finalizar esse vídeo. Pessoal, então vamos lá agora para a parte da edição, tá? A edição do material começa na organização das pastas, aonde você vai colocar esse material que você vai editar. Eu vou dividir com vocês a tela do computador para poder mostrar para vocês como que eu faço geralmente para organizar essas pastas. Então eu abri uma pastinha aqui, ó, Introdução à Produção Audiovisual. Vou criar junto com vocês aqui, ó. Primeiro, Projetos. Tá? Depois eu coloco Vídeos. Então tudo que é vídeo vai na pasta Vídeo. Aqui eu coloco Trilhas, se for o caso. Às vezes a gente tem áudio separado da câmera. Então, às vezes a gente usa um gravador e a gente tem um áudio separado que não é o áudio da câmera, que vem junto com o vídeo. Então a gente salva também uma pasta áudio. Eu gosto de salvar aqui, por exemplo, uma pasta Render, porque às vezes eu faço alguma coisinha no After Effects, por exemplo, e tudo que eu exporto do After Effects, que eu vou utilizar no Premiere, eu salvo numa pasta Render, para eu também não me confundir depois, porque eu abro uma outra pasta que é Saídas. Então tudo que vai sair, o meu vídeo pronto, vai sair nessa pasta Saídas. Bom, então já estou com o Premiere aberto, vou abrir um novo projeto, vou selecionar a pasta onde eu quero salvar o meu projeto, vou salvar dentro daquela pasta que a gente criou, Introdução à Produção Audiovisual, Projetos, Premiere, seleciono a pasta e vou nomear o meu projeto. Então, Vídeo Aula, tá ok? Cria. Bom, criou o meu projeto da mesma maneira. Vou organizar tudo em pasta. Então, clico com o botão direito, New Bin ou Novo Compartimento, depende aí da versão que você está usando, e vou dar o nome de Vídeos. Todos os vídeos que eu vou trabalhar vão para dentro dessa pasta. Vou criar uma outra pasta com o nome de Timeline. Então, as timelines ou minhas sequências vão também dentro dessa pasta. Tá? Vou importar o meu material. 2 cliques com o botão esquerdo do mouse. Vou aonde está salvo o meu material. No caso, meu material é esse aqui. E vou importar a pasta, onde tem todos os vídeos que eu quero utilizar. Importou aqui primeira gravação. Eu arrasto essa pasta para dentro da pasta Vídeos. Uma questão de organização. Tenho aqui todos os vídeos, tá? Primeira gravação. Eu posso fazer de duas formas. Eu posso vir aqui, clicar com o meu botão direito, abrir uma nova sequência e aí escolher aqui qual é a configuração dessa sequência que eu vou criar. Então eu vou criar aqui uma de exemplo para a gente, uma XDCAM aqui, que vai ser 1080p. Então, 2 cliques aqui, 30p, que eu quero, tá? Criei aqui a sequência número 3, que eu vou colocar aqui como teste videoaula. Então, teste videoaula. Eu posso jogar dentro da minha pasta Timeline. E aí, primeira gravação. Então, eu vou pegar esse material que eu gravei, lembrando que eu gravei esse material em 4K. O tamanho do quadro, a definição da imagem está em 4K. Aqui a gente abriu uma timeline em Full HD. Então, vou jogar na timeline aqui, vamos ver o que ele vai falar para mim. Olha lá, ele fala para mim que o tamanho do quadro do meu vídeo não corresponde ao tamanho do quadro criado na timeline. Ou seja, o quadro ele é diferente. E é mesmo, eu gravei em 4K, a timeline a gente montou em 1080. Mas o que eu quero? Eu quero
o meu vídeo final em 1080, em Full HD. Então, eu vou falar para manter a configuração que já existe, que é o quê? 1080p. Então tá bom. Clico aqui na minha imagem, olha só, ela está maior, né? Ela está maior do que o quadro. A imagem não é assim. Então eu venho aqui, ó, por exemplo, o que eu posso fazer? Controle de efeito, e aí eu diminuo o tamanho do quadro, aqui no caso para 50%, que é onde ele cabe inteiro na tela. Então agora, o que eu vou fazer? Eu vou já dar um ganhozinho de áudio aqui, ó. Vou abrir minha pista de áudio, vi que está baixo, então eu vou dar um ganho ali de uns 13, talvez. Ó, já melhorou. Ó, seja bem-vindo. A gente consegue até escutar. Aula, mas você vê que de um lado sai mais do que o outro, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui e escrever fill, que eu vou preencher o canal, eu vou preencher o da esquerda com o da direita. Produção então, audiovisual. Ó, já está saindo nos dois canais. Agora ficou até um pouco alto demais, então eu vou ter que baixar aqui um pouquinho, pela metade, só para a gente exemplificar. E então vou passar para vocês alguns você vê, ó, o que eu falei lá na primeira parte. Você tem essa onda de áudio aqui. Essa onda de áudio, você vê que ela termina no 0. Então, ela vai até o 0 dB. Não é interessante passar disso, tá vendo? Tá batendo aqui no -1, no -2, tá perigando chegar no 0, mas não tá chegando no 0 ainda. Vamos ver aonde que meu vídeo vai começar. 3, 2, 1, gravando. 3, 2, 1, gravando. Olá, pronto. Olá, é o que eu quero. Então, eu vou pegar o atalho de cortar, vou vir aqui, que é a letra C, a gilete, vou cortar meu vídeo. Então, seleciono, apago, pronto. Aqui eu dou um zoom mais e menos na timeline para eu ver melhor ali. Aqui a gente abre, é mais preciso, depois a gente vê o todo. Então eu venho aqui também, posso trazer para cá e aí tenho o meu começo aqui. Olá, seja bem-vindo, etc e tal. É aqui. Putz, veio até aqui, beleza. Então eu venho aqui, posso usar o comando também Ctrl K, que eu configurei aqui no meu teclado, e apagar o resto, tá bom? Aí eu vou pegar o outro vídeo. Eu estou só dando exemplo, tá? Vou pegar o outro vídeo, vou fazer a mesma coisa. Olha, ele já não me perguntou se eu quero mudar a configuração da sequência. Por quê? Porque já está configurado aqui, já tem um vídeo ali segurando a bronca. Então o que eu posso fazer? Eu posso aqui fazer, posso deixar escalonado. Por que não? Não, escalonado 80, por exemplo. Ó, já deu um... Ó, que beleza, hein? Que beleza, hein? Que beleza, hein? Então aqui, ó. Então tá, beleza, foi. Olá. Aí. É porque a gente está no mesmo ponto, mas é só para vocês terem uma ideia de como a gente pode brincar com o tamanho do quadro também. Eu posso vir aqui no meio e, ó, jogar uma fusão. Então ele vai jogar uma fusão. Viram? E aí também você configura. Se você quer uma fusão mais longa, se você quer uma fusão mais breve, tá? Você tem toda essa possibilidade. Aqui também no áudio, não é diferente. Eu vou criar um GC. Vou criar um GC com o meu nome aqui. Vou criar um GC com o meu nome só para exemplificar. Gráficos e títulos, né? Venho aqui, nova camada de texto. Olha, abriu aqui uma camadinha de texto. Eu já trago aqui para baixo. 2 cliques, abriu. Rafael Rezende. Beleza. Ah, vamos supor que você queira, sei lá, eu quero jogar um retângulo atrás. Também a gente consegue fazer. Gráficos e títulos, novo. A gente tem aqui, ó, um retângulo. Aí, pronto. Então, o retângulo vem... Opa, tem que jogar para baixo, né? Aqui é tudo por camada. Então, as camadas de baixo vão ficando para baixo. Conforme você vai sobrepondo, ela vai ficando para cima. Tá vendo? O Rafael tá aqui mais para cima. E o retângulo, a gente pode aqui abri-lo, certo? E aí a gente pode aqui diminuir um pouco. A gente pode no controle de efeito, por exemplo, subir e descer com ele. Mudar a cor, vamos mudar a cor dele. Aqui você entra, ó, o shape. Shape número 1 é o nosso retângulo. Eu vou querer jogar um azul aqui para fazer uma experiência. Então um azul, aí, pronto.
Ah, você consegue colocar uma borda, olha só, uma borda branca. Então, o que a gente precisa agora? A gente precisa, vamos aqui fechar o vídeo. Vamos supor que o vídeo fechou aqui, tá? O que eu vou fazer? Eu vou marcar a entrada e a saída do vídeo. Então, tá tudo conferido, conferiu o áudio, conferiu o vídeo, botou a fusão, botou aqui o GC, tá? Beleza. É só exemplo, tá, pessoal? Pra gente ser breve aqui. Então eu vou vir aqui, marco, vou até o último frame, marco a saída, vou até o primeiro frame, marco a entrada e mando ver aqui Ctrl M. Ele vai me abrir aqui essa tela que eu vou, na verdade, escolher a pasta na qual eu vou jogar o meu vídeo. Então aqui, introdução à produção audiovisual, eu vou entregar para o cliente, isso é uma aprovação? Então tá. Se for uma aprovação, dentro dessa pasta saídas, você pode ainda colocar uma pasta aprovação, aprovação. Por quê? Porque ainda não é o final. Então, aprovação, a gente põe aqui. Teste videoaula, ok. Eu vou mandar para um outro programa para ele renderizar o arquivo. Ele vai me dar uma configuração presetada aqui que o Premiere oferece. Um H264, legal, numa qualidade da minha timeline, tá? Mas eu não quero, vamos supor que eu queira um MXF. Sei lá, preciso de um MXF, uma qualidade boa, uma compressão razoável, tá? Venho aqui, MXF. Ele me dá a configuração aqui, ó, várias configurações. Qual o MXF que eu quero? Eu quero o MXF que seja 60p. Pronto, aqui, maravilha. É isso que eu quero, é isso que eu preciso. Então, beleza, venho no áudio aqui, vejo se tem alguma coisa, alguma configuração para fazer. Não tem. Então tá bom, eu utilizo a qualidade máxima de renderização, tá? Já escolhi minha pasta, eu vou nomear, eu preciso nomear o meu arquivo, né? Ele não é mais um teste videoaula, agora ele é vídeo aula aprovação. Vou dar uma renderizada e aí ele está renderizando ali embaixo. O que é o renderizar? Ele vai pegar a nossa timeline e vai converter num arquivo de vídeo e áudio que você é capaz de executar em qualquer mídia player da vida, algum reprodutor de vídeo, tá? Então esse vídeo levinho, rapidinho, já renderizou, beleza? Então agora eu vou lá na pasta que foi renderizado, que é onde? Vamos lá. Introdução, produção audiovisual, saídas, aprovação, e aí, ó, tá ótimo. Vamos ver se ele vai rodar. Vamos ver. Olá. Aí, beleza, rodou. Entendemos? Então, basicamente é isso. O assunto é muito vasto, tem muito material, tem muita coisa, mas infelizmente o nosso tempo ele é curto, breve e chegou ao fim. Então, eu gostaria aqui de agradecer a todos vocês pela atenção, pela paciência e espero que o conteúdo aqui transmitido tenha sido relevante no seu aprendizado, para você que já trabalha na área, que você tenha reciclado alguns conhecimentos, para você que está começando, dando os primeiros passos na produção audiovisual, que tenha servido para você aprender, né, algumas técnicas, algumas dicas e também para incentivar, né, a seguir nessa área, tá bom? Gostaria de agradecer também a oportunidade do PROAC de realizar esse projeto e dizer que espero encontrá-los numa próxima vez, um dia, quem sabe. Um grande abraço a todos. Gostaria de agradecer à Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo e ao PROAC, Programa de Ação Cultural.